Bom dia, galerinha do sexto ano, professora Mariana, e hoje a gente vai continuar, a correção dos nossos exercícios do capítulo. A gente está no capítulo 9, Estamos corrigindo aí as atividades do capítulo 9. E no nosso último vídeo de correção, a tia não corrigiu o capítulo 9 inteiro, porque tinha muita atividade, Então, o que a tia está fazendo hoje? A gente vai continuar essa correção. Página 81, o explore seus conhecimentos aí, tá? Então vamos lá para mais essa aulinha de hoje, todo mundo pegando o livro, botando ele em ordem bonitinho, tá? Então vamos lá, olha só, gente. Número 1. Nos sistemas ilustrados a seguir, cada tipo de círculo representa um átomo de um elemento químico e os conjuntos representam moléculas. Analise cada um desses sistemas e em seguida responda ao que se pede. Então eu tenho o sistema 1, estão vendo? Tenho o sistema 2, o sistema 3 e o sistema 4. Tá? Aí vamos lá. Letra A. Qual ou quais sistemas apresentam uma substância pura? Ou seja, para ser uma substância pura, para eu ter aqui uma substância pura, eu não posso ter uma mistura, ok? Tem que ter, para ser uma substância pura, não pode ser uma mistura. Então, aonde eu vou ter substâncias puras aqui? Eu tenho aqui, todo mundo é igual? Sim, todo mundo é igual aqui. Vamos supor que o branquinho seja oxigênio e o azulzinho seja hidrogênio, tá? Aqui todo mundo é igual? Não, aqui eu tenho 3, 3 e esse aqui 2 e 2. Então aqui eu tenho uma mistura. Aqui todo mundo é igual? As moléculazinhas são iguais? Sim, formadas, todas as três são iguais. E aqui é todo mundo igual? Não, todo mundo diferente. Então aqui eu também tenho uma mistura. Então nos únicos lugares que eu vou ter substâncias puras aqui é na representação do sistema 1 e do sistema 3. Letra B. Quais sistemas apresentam uma mistura? Tia acabou de falar, os diferentinhos aí que estão misturados, O sistema 2 e o sistema 4. Letra C. Quais os sistemas apresentam uma mistura de substâncias simples? Quais os sistemas apresentam uma mistura de substâncias simples? Olha aqui, só o sistema 2, Substâncias simples. Qual o sistema que apresenta uma mistura de substâncias compostas? O 4, várias substâncias distintas diferentes, tá? Então vamos lá, é só analisar as bolinhas bem direitinho. Vamos para número 2. Na festa de aniversário de Paola, foram usados 2 tipos de balões para decoração. Para enchê-los, diferentes componentes gasosos, representados na figura a seguir, foram utilizados. Considere cada tipo de círculo ou quadrado como um átomo de um elemento químico diferente e os conjuntos como moléculas. Analise cada representação e responda ao que se pede. Então, olha só, no balão 1 eu só tenho bolinhas. Então, eu só tenho o mesmo tipo de elemento. Vamos supor que aqui eu só tenho uma substância simples, um único elemento. Vamos supor que é tudo oxigênio, tá? E no balão 2, olha, eu tenho várias substâncias diferentes. Eu tenho uma substância diferente, que é essa bolinha com uma cruz. Eu tenho outra substância diferente, que é essa bolinha com tracinho. Eu tenho outra bolinha aqui preta pequenininha, outra substância diferente. Então, eu já tenho uma substância, 2 substâncias diferentes, com a bolinha com tracinho, 3 substâncias diferentes com a bolinha pretinha e ainda tem uma 4ª substância diferente com o quadradinho com o X. Então, em substâncias aqui, eu tenho 4 substâncias diferentes. Vamos fingir que eu tenho aí oxigênio, hidrogênio, carbono e hélio, tá? Estou botando uns exemplos, que são gases, Aí, o carbono, na verdade, ele só é um gás quando ele está junto com o oxigênio, gás carbônico. Aí, gente, olha só aqui comigo.
cada vez que ele está juntinho com alguém, ó, o conjunto forma molécula. Então, aqui eu tenho uma molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas diferentes. Então, aqui dentro eu tenho 1, 2, 3, 4 moléculas. E de substâncias eu tenho 1, 2, 3, 4 substâncias diferentes. Tá? Também. Vamos lá. Aqui eu só tenho uma substância. Simples, pelo visto. Vamos lá, gente. Letra A. Para cada balão, indique a quantidade existente de tipos de átomos e de substâncias simples. Vamos primeiro no balão 1. Eu só tenho um tipo de átomo, só o que está representado com bolinha, e uma substância simples, né? Todos eles são iguais. No balão 2, eu tenho 4 tipos de átomos. 4 tipos de átomos. E somente 2 substâncias simples, ó. Para ser substância simples, tem que ser composta do mesmo elemento químico. Então, vamos fingir que essa bolinha com X no meio, ela é oxigênio. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de oxigênio só, é uma substância simples. E vamos fingir que essa daqui é hélio. Eu tenho 2 moléculas de hélio, ó, iguaizinhas, substância simples. Aqui não, ó, já tenho substâncias diferentes juntas, é composta. Aqui também, ó, substâncias diferentes juntas, é composta. Então, eu tenho aqui 4 substâncias diferentes, né, que é cada uma dessas representações diferentes no balão, e somente 2 tipos são substâncias simples, as outras 2 são compostas. Letra B. Há nos balões substâncias compostas? Em qual? Sim, no balão 2 a gente tem 2 substâncias compostas, como a tia acabou de falar, que estão representadas nessa imagenzinha aqui e nessa imagenzinha aqui, que está misturando elementos, né? Está misturando aí os desenhozinhos, então está misturando elementos diferentes. Letra C. Supondo que o balão 1 tenha sido enchido com gás hélio e o balão 2 tenha sido enchido com ar atmosférico sem poluentes, o sistema de cada balão como homogêneo ou heterogêneo. Classifique o sistema de cada balão como homogêneo ou heterogêneo. Então, ó, o balão 1 ele seria homogêneo, né? Um único tipo de gás, só o hélio. E o balão 2, ele seria um sistema heterogêneo, porque no ar atmosférico a gente tem a presença de oxigênio, gás carbônico, alguns gases nobres, tipo hélio, argônio, e a gente tem vapor de água também, tá? Então a gente tem uma mistura de vários gases, uma mistura... perdão, tinha confundido aqui. Uma mistura de vários gases, mas a gente também só consegue... A gente não vê nenhum, na verdade. Então, também é uma mistura homogênea, tá? A gente não distingue esses gases quando a gente está analisando. Também se trata de uma mistura homogênea, tá? Os dois são misturas homogêneas, independente se eu tenho substâncias simples ou compostas misturadas. Número 3. Analise os sistemas a seguir considerando que sejam em temperatura ambiente. Sistema 1. Mistura de sal de cozinha, areia fina, óleo e água. Vamos imaginar. Sal de cozinha, não tem água, hein? Sal de cozinha, areia fina, tem água, óleo e água. O que vai acontecer aí? Quando eu botar o sal na água, ele vai se dissolver. Quando eu botar a areia na água, ela vai se dissolver? Não. Quando eu botar o óleo na água, ele vai se dissolver? Também não. Então, o que a gente vai enxergar no primeiro sistema? A gente vai ver areia no fundo, água com o sal dissolvido no meio, a gente não vê o sal, né? E o óleo em cima. Então, a gente vai ter um sistema de 3 fases, ou seja, trifásico. E é uma mistura heterogênea, porque a gente vê mais de uma fase diferente. A gente vê a areia separada do óleo e separada da água. A única coisa que a gente não consegue ver é o sal, né? Sistema 2, mistura de gás carbônico, gás nitrogênio e gás oxigênio. A tia acabou de falar. Isso é uma mistura homogênea, né? A gente não consegue enxergar esses gases. Sobre os sistemas descritos, é correto afirmar que, letra A, os dois são heterogêneos. Mentira. O segundo, o sistema 2, perdão, o sistema 2 ele é homogêneo, então já está errado. Letra B, o 1
depois de ser agitado, torna-se bifásico. E o 2 é trifásico. O 2, primeiro que o 2 a gente não enxerga nada na composição do ar atmosférico. Então ele não tem essas fases, né? É uma mistura homogênea. A gente só enxerga, a gente sabe que ele está aqui só. Já o sistema 1, ele é trifásico. A tia falou quando deu o exemplo logo no início da questão. Letra C. Os dois apresentam uma única fase, sendo classificados como homogêneo. Mentira, só o 2 é homogêneo. Letra D. O 1 pode ser agitado. 1, depois de ser agitado, torna-se trifásico. Verdade. E o 2 é monofásico. Uma única fase. Verdade também. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Vamos para número 4. As figuras a seguir representam vários sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Considere que os círculos de diversos tamanhos indicam átomos de elementos químicos diferentes, tá? E o conjunto indicam moléculas. Então, vamos analisar. Ó, aqui 3 bolinhas, né? No caso aqui eu tenho 2 substâncias diferentes, a bolinha maior e a bolinha menor, né? 2 átomos diferentes, a bolinha maior e a bolinha menor. Mas a substância, ela é toda, não tem uma mistura, né? Aqui é uma substância pura, né? Aqui, toda ela é formada de substância simples, ó, 2 bolinhas iguais, tipo O2, junto. E não é uma mistura também. Substância pura e simples. A número 3. Diferentes, ó, tem uma mistura desse junto com esse, né? E aqui eu tenho uma substância simples e aqui eu tenho uma composta, ó, bolinhas de tamanhos diferentes. Substância simples é porque representa o mesmo elemento químico, né? Substância composta é porque eu tenho bolinha grande e pequena, então são elementos químicos diferentes. No 3, todo mundo é igual. Porém, aqui eu não tenho mistura, mas eu tenho substância composta, bolinha pequena e bolinha grande. Esse, todo de substâncias simples, né? Porém, eu tenho 2 tipos de substâncias diferentes. Tem uma mistura. E esse último, todo de bolinha pequena, ou seja, são o mesmo elemento químico, né? Igual uma substância pura, né? Não tem mistura aqui. Sobre os sistemas representados, é correto afirmar aqui. Vamos analisar. 3, 4 e 5 são misturas. E o 1 é uma substância simples. Olha só, gente. O 3 e o 5 realmente são misturas, mas o 4 é uma substância pura, tá? Só tem a mesma moléculazinha, não tem mistura de moléculas diferentes, tá? A 1 também não é uma substância simples, ela é composta. Tenho bolinhas diferentes. Só é simples quando a bolinha é igual. Aqui é simples, tá? Vamos lá. Letra B. 1 é uma substância pura. Sim, só tenho ela aqui no meio, não tem uma mistura. Só tenho moléculas todas iguais. 6, esse aqui é uma mistura de 2 substâncias compostas. O 6 não é uma mistura, todo mundo é igualzinho. Então, o 6 também é uma substância pura, tá? Número 1, letra C. 1 e 6 são misturas. Já está errado. 1 e 6 são substâncias puras, tá? E 4 é uma substância composta. 4 até é mesmo uma substância composta. Mas o 1 e o 6 não são misturas. Agora vamos para a letra D. O 2 é uma substância simples. Verdade, ó. Bolinha do mesmo tamanho. Uma substância simples. E o 5 é a mistura de 2 substâncias simples. Verdade, bolinha grande com bolinha pequena. É uma mistura. Então, alternativa correta, a letra D de dado. Agora vamos para o número 5. A imagem a seguir representa um copo com água e gelo. Ao lado dela estão listadas algumas palavras relacionadas aos conteúdos abordados nesse capítulo. Considerando os conceitos apresentados até aqui, analise a imagem e leia as palavras para responder ao que se pede. Aí eu tenho as palavras aqui.
Eu tenho um copo com gelo, vocês conseguem ver que é um copinho com gelo, água e gelo, né? Substância, composta, mistura, heterogênea, fases e homogênea. Aí são as palavrinhas que estão destacadas. Letra A. Supondo que toda a água presente no copo, incluindo o gelo, seja destilada, ou seja, sem a presença de sais minerais, só H2O, em estado líquido e em estado sólido. Né? O sólido é em forma de gelo, a água em forma de gelo. Assim, descreva o sistema representado na imagem utilizando palavras da lista. Então, vamos lá, olha só. Sistema heterogêneo formado por uma substância, já usamos a palavra heterogêneo, substância. Composta, usamos composto também. Apresentando duas fases, acabamos de usar fases, bem visíveis. A água líquida e as pedras de gelo, que é a água em estado sólido. Tá? E a gente usa aí a palavra heterogêneo, a gente usa substância, a gente usa composta e fases. Né? Agora vamos aqui para número... Ah, não, tem mais. Letra B. Agora, considere que a água presente no copo, incluindo o gelo, seja potável, ou seja, tenha a presença de sais minerais. Tá? Ela não é mais destilada. Assim, descreva o sistema representado utilizando palavras da lista. Então, vamos lá. Ó. Aí ela passa a ser um sistema heterogêneo, formado por uma mistura homogênea, tá? Apresentando duas fases bem visíveis. A água líquida e as pedras de gelo, que é a água em estado sólido. Tá? Letra C. Se o gelo derretesse completamente, qual seria a composição dos sistemas formados no copo em cada um dos casos anteriores? Como os sistemas passariam a ser classificados. Então, olha só, gente. No caso da água destilada, o sistema seria formado por uma substância composta. No caso da água potável, o sistema seria formado por uma mistura homogênea. Nos dois casos, os sistemas seriam homogêneos. A gente só ia conseguir ver a água em estado líquido. Tá? Número 6. Preencha a tabela a seguir, informando a quantidade de fases dos sistemas e a descrição de cada uma delas, assim como no exemplo mostrado na primeira linha. Para sua resposta, considere que os sistemas passaram por agitação, tá? Foi bem agitado para se incorporar. Perdão de novo. Tia tá com alergia. Vamos lá, gente. Primeiro sistema aqui. Primeiro sistema. Eu tenho água, álcool, raspas de madeira e grão de arroz. Aí ele me deu o primeiro aí como um exemplo, né? Aí eu tenho o quê? Quantas fases? Fases é tudo que a gente vê. Se eu coloco água e álcool junto, vai parecer que é tudo água. Então, água e álcool só formam uma fase. As raspas de madeira vão ficar visíveis junto com a água e o álcool que formaram uma fase? Vão. Duas fases. E os grãos de arroz vão ficar visíveis? Vão também. Então, eu tenho aqui o quê? 3 fases. Que fases são essas? Primeira fase, a água e o álcool misturado, né? Porque eles só formam uma fase, a gente só consegue ver a água e o álcool, fica parecendo que é tudo água, né? Então, forma uma fase só, a gente só vê uma coisa. A raspa de madeira é a segunda fase e o grão de arroz é a terceira fase. Agora vamos para o nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui assim, ó, água com gás, eu vejo a água e vejo o gás separado, tá? Água e o gás separado, você vê as bolinhas de gás. Um pouco de açúcar, esse açúcar vai ser dissolvido na água, não vou conseguir ver, continua, o açúcar vem para cá na água. Tinta guache, vou ver a tinta, né? Vou ver a tinta misturada na água, então ele também vem para cá, não? A tinta vai estar misturada na água também, né? A gente vê a água colorida. Cubos de gelo, os cubos de gelo a gente vai ver, separado da água com açúcar e o guache. E limão. Então, eu tenho que aí 4 fases diferentes. Então, vamos lá. Primeira fase, a água, o açúcar e a tinta juntos, que a gente vai ver uma coisa só. Vai parecer só uma água colorida, né? Segunda fase, o gás presente na água, né? Você vê as bolinhas de gás. Terceira fase, os cubos de gelo. E quarta fase, as rodelas de limão.
Nosso terceiro sistema aí. Eu tenho vinagre, água, mel, prego e sal. Então vamos lá. O vinagre e a água vão ficar juntos. O sal também, formando uma única fase. Eles vão formar uma mistura homogênea onde a gente vai parecer que é tudo água, né? O mel a gente vai conseguir ver separado da água. E o prego a gente também consegue ver. Então eu tenho 3 fases. Quais são elas? Fase 1, vinagre, água e sal juntos, formando uma única fase. O mel formando outra fase e o prego formando outra fase. Próximo exemplo. Gás oxigênio, gás hélio, gás nitrogênio e vapor de água. A gente só vê no ar atmosférico uma fase. Uma única fase com tudo isso junto. Ó, vapor de água, gás oxigênio, hélio e nitrogênio. E o nosso último exemplo, areia, bolinhas de isopor, vai ficar separado da areia. Água salgada, a água salgada a gente só vê água e sal misturado. Cubos de gelo a gente vê separado e o álcool vai ficar misturado na água salgada. Então, quantas fases? A gente só vai ver junto. A água, sal e álcool vai parecer uma coisa só, né? Porque fica uma mistura homogênea. 4 fases. Primeira fase, água salgada e álcool. Segunda fase, cubos de gelo. Terceira fase, as bolinhas de isopor. E na quarta fase, a areia separada. Tá, gente? Então, hoje a gente terminou aqui de corrigir as questões do nosso capítulo 9, tá? E no nosso próximo vídeo a gente vai ter as correções do capítulo 10. Tá bom, galerinha? Ó, beijão pra vocês. Muita saudade que a tia tá de vocês, tá? Fiquem com Deus.